Olá, amigos, começando mais um Ponto a Ponto, recebendo hoje a Anailde Simões, que vai falar com a gente sobre práticas mediúnicas no Espiritismo. Anailde, muito bem-vinda ao Ponto a Ponto. Boa tarde a todos vocês. É com grande alegria que estou aqui, a convite desse pessoal querido, e vamos levar adiante o conhecimento sobre a mediunidade, que não para aqui, que breve vocês terão mais oportunidade de conhecer melhor as reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas, Anailde, despertam a curiosidade do grande público, de espíritas e não espíritas, né? Muitas vezes as pessoas, quando pensam na casa espírita, procuram logo, eu queria ver como é que é a reunião mediúnica. E aí a primeira pergunta é, essas pessoas movidas pela curiosidade podem participar das reuniões mediúnicas, podem assistir? Olhe, é desaconselhável a curiosidade de quem não tem o conhecimento espírita em especial, porque é até uma falta de caridade com a pessoa que a gente aceita a entrar numa reunião mediúnica e com um grupo mediúnico. Porque se você não tem o conhecimento, se você for um médium e estiver presente numa reunião mediúnica, você pode entrar num transe sem o conhecimento do transe e sair dali com o obsessor e não querer voltar nunca mais, porque você vai tomar um susto. Portanto, a gente desaconselha essa curiosidade de ir para a reunião mediúnica. A gente tem um estudo maravilhoso aqui na Federação de Mediunidade, Estudo e Prática, que a gente faz no segundo módulo, no MEP 2, o estudo e as visitas às reuniões mediúnicas. Então, aí a pessoa já vai, mesmo que tenha curiosidade, mas pelo menos já está sabendo como se comportar numa reunião mediúnica. Se acontecer algum imprevisto, a pessoa pode sair e com certeza vai sair desacreditada, sem querer voltar, mas nem para aprender a doutrina espírita. Os visitantes que chegam às reuniões mediúnicas, geralmente, a convite da casa, são espíritas, conhecedores da doutrina, que vêm apenas visitar. E essas visitas são restritas àquela reunião em apenas 3 oportunidades. No grupo que a gente tem, do MEP, a gente intercala essas visitas com os alunos. Por quê? Porque eles já concluíram o MEP 1, eles já têm todo o conhecimento do que é uma concentração, do que é um transe, e ele vai para a reunião sem nenhum problema. Ali acaba toda a curiosidade. E sem expor ninguém a nenhuma situação danosa, né? Principalmente assim, também ao grupo, né? Porque a gente tá ali naquele grupo homogêneo, sempre trabalhando, porque ali é uma terapia para os nossos irmãos desencarnados, e aquelas pessoas que vão na curiosidade, que não conhecem esse momento, podem ficarem assustadas. Com certeza. Até porque a gente sabe que numa reunião mediúnica são assistidos espíritos de todas as ordens, digamos assim. Vêm os espíritos mais evoluídos para dar suas mensagens, suas orientações, mas vêm aqueles sofredores que ainda se encontram no erro, né, em vícios, para serem auxiliados também. Então, tem que estar pronto para isso. Pois é, isso, porque ali é uma terapia. Aquela reunião é uma escola de aprendizado para os médios. A gente pensa que vai ali fazer uma caridade, mas eles é quem vem trazer a caridade para a gente. Porque eles vêm dizer o quanto está sofrendo se a gente continuar sem nossa transformação moral. Se a gente continuar nesses mesmos vícios, nessa caminhada evolutiva. A gente ainda percebe nas casas espíritas práticas mediúnicas diferentes, né? Aí muitas vezes as pessoas perguntam, mas não existe uma conduta padrão que deva ser seguida, uma orientação comum, ou realmente cada casa pode fazer reunião ali a forma que achar mais conveniente?
Olha, a gente tem as federativas que nos ensinam muito bem através de cursos como nos portares nas reuniões. O que acontece é porque existem casas ainda com os seus dirigentes que não se capacitaram, que não também às vezes nem permite que os seus frequentadores se capacitem. E o que acontece é que eles fazem aquelas reuniões à moda da casa. Existem reuniões completamente diferentes do que a gente aborda quando a gente faz o curso da mediunidade, estudo e prática. É por isso que a gente aconselha o estudo. É muito importante, porque essas reuniões elas têm que ser homogêneas. É um serviço, o médium ele vem para servir. Se ele não aprende a servir, ele vai fazer tudo completamente diferente e entra em choque com o estudo que a FEB nos proporciona, porque nós temos apostilas para esses estudos. Inclusive, a federativa, ela leva esses estudos para os polos, para os encontros de casas espíritas, convidam para que eles se capacitem, que eles venham assistir os cursos, que ele faça um tratamento espiritual, que eles façam os estudos do livro dos médios, que eles assistam às reuniões públicas doutrinárias, que faça o evangelho no lar. Tudo isso vai facilitar o equilíbrio dos médios nessas reuniões. Agora, quando a casa faz a moda deles, a doutrina espírita expõe, né? Mas ninguém vai impor nada, até eles ficarem conscientes da realidade das coisas. A gente vê ainda muitas diferenças, mas aí, como você bem frisou, a necessidade do estudo, né? Muitos ainda dirigentes que ainda não se capacitaram. Por isso agora a minha pergunta é com relação ao MEP, né? Que é o estudo e prática da mediunidade. Como é esse curso? Ele tem uma duração de 2 anos, um curso relativamente longo, né, de estudo, até para quem tem tanta ansiedade de entrar logo na prática mediúnica. Então eu queria que você explicasse como é que funciona o curso, por que essa duração de 2 anos e, na conclusão, o que a pessoa sai pronta para servir nesse sentido. Sim. Antes, a gente fazia esse curso em 2 anos, não chegava a 2 anos, mas era quase isso. Só que a FEB enxugou os módulos, os temas, e hoje a gente está fazendo de 8 a 10 meses. Né? Inclusive, eu trouxe até aqui um convite com o MEP que vai ser realizado agora, que a gente vai começar agora. O MEP 1, que é Mediunidade, Estudo e Prática 1, nós vamos ter 2 locais. No dia 6/10, inicia no Debon, lá no Brisamar, todos os sábados, de 15 às 16h30. E vamos ter outro também no Luiz Sérgio, em Mangabeira, que a gente ainda está para confirmar o horário e a data. Quando a gente tiver, a gente vai postar no mural da entrada, no hall aqui da Federação. E também no nosso site e Facebook a gente coloca também esse início desse curso. O pessoal pode acessar. Ótimo. E ter acesso a essas datas. Ótimo. O MEP 2, que é a sequência do MEP 1, porque no 1 a gente tem a teoria e tem uma parte prática, mas é uma parte prática de oração, de meditação, de vibração, sem ir para a reunião mediúnica. Agora, quando a gente chega no 2, que os alunos já estão aptos a irem para uma prática mediúnica, aí a gente intercala. A gente faz um tema e intercala com a prática mediúnica. Aí lá eles vão saber se eles têm realmente a mediunidade, qual o tipo da mediunidade que eles têm. Eles vão treinar o diálogo, vão saber o que é uma subcorrente, vai saber tudo o que é de uma reunião mediúnica. É um curso completo
entre aspas, porque nunca a mediunidade termina. A gente vai ter sempre que estar estudando. E também aqui a federação, nós temos o estudo do livro dos médios, muito importante para nós que somos médios. A gente vai iniciar todas as quartas-feiras aqui na federação. A partir do dia 3 de outubro. A partir do dia 3 de outubro, das 19 às 20 horas. Todas as quartas-feiras. Estudo do livro dos médios. O estudo do livro dos médios. E também vamos iniciar no dia 5 de 10, de 19 às 20h30, todas as sextas, na Sociedade Espírita Caminho da Paz, lá no Zé Américo. Então a gente vai ter 2 locais para se estudar. Então tem muita facilidade para se estudar a mediunidade. Então é muito importante que quem quer se submeter, ir para uma reunião mediúnica, que entenda o compromisso, que venha estudar, principalmente, para poder entrar nessa atividade. Ótimo. Então, aí, uma vez que a gente conclua o MEP 1, o MEP 2, aí que você diz, nesse MEP 2 a gente já tem a noção se a gente tem a mediunidade ostensiva, que tipo de mediunidade, e aí sim se considera pronto para o trabalho na reunião mediúnica. Agora, quando a gente termina o MEP 2, a gente nunca formata um grupo. A gente não faz um outro grupo de mediunidade, porque vem alunos de várias casas. Então, eles vão levar o conhecimento para as suas casas. Aí é nesse momento que vai fazer uma homogeneidade das reuniões mediúnicas nas casas espíritas. O objetivo do curso é esse, é homogeneizar as reuniões mediúnicas. Não abrir novos grupos, mas sim capacitar os que já existem, né? É, verdade. Então, quem tiver interesse, fica ligadinho aí no nosso Facebook, no nosso site, que em breve vai ter todas essas datas desses cursos, para que vocês possam acessar e participar. Agora, deixa eu lhe perguntar, uma vez que a pessoa já tem um certo conhecimento mediúnico e queira, digamos, entrar já no MEP 2, é possível ou não? Tem que começar pelo MEP 1? O ideal é que tenha o MEP 1, mas muitas das vezes a mediunidade está eclodindo, já está sentindo e já tem um conhecimento, porque já estudou alguma coisa no ESD, porque eu tenho um tomo único do ESD que é sobre mediunidade. Se ela tem já essas condições, ela pode frequentar o MEP 2, entendeu? A gente faz uma entrevista, analisa as primeiras aulas, vê como é que vai se comportar. Se tiver condições, continua. Caso contrário, ela vai ter que fazer o MEP 1, mesmo que tenha concluído o ESD. Ótimo. Por que existe essa classificação, né, dos médios ostensivos? Olha, Kardec nos diz que todos nós somos mais ou menos médios. Agora, o médio ostensivo é aquele que vem preparado organicamente para atender às dificuldades daquelas criaturas que vêm em busca de auxílio. E ele já vem com o psiquismo preparado. É aquele que vem toda semana, dá comunicação, assiste aqueles irmãos. Não é aquele médio que no Natal, na festa, sente saudade do ente querido e sente a presença. Aí diz, sou médio. Não. Ela está havendo uma interferência, está havendo uma interpretação psíquica de alguém presente. Mas o médio ostensivo é aquele que é como se fosse uma pessoa que viesse para servir. É o objetivo dele. Sabe? Ele vem preparado psicologicamente. Então a sua mediunidade se apresenta, né? O médio, digamos, comumente chamado de vidente, ele passa a ver e a espiritualidade tenta se comunicar a partir dessa mediunidade. Ele demonstra porque já vem preparado. Quando ele reencarna, ele já vem com o psiquismo preparado para essa função. Entendeu?
Todo aquele que a mediunidade eclode, como você fala, é porque tem a mediunidade como uma ferramenta de trabalho, vem com esse compromisso ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Mas a mediunidade, ela é uma mediunidade para você buscar e servir, sabe? É um auxílio para o médium, que em vidas pretéritas, ele deve ter feito alguma coisa diferente, que, como a misericórdia de Deus, ele tem a mediunidade para resgatar seus débitos. Então, ela é redentora. Essa mediunidade é um auxílio divino para os médios que fracassaram. Então, não é privilégio nenhum. Médium não tem privilégio nenhum. Então, a gente pode considerar que todo aquele que percebe que a sua mediunidade está aflorando, que busque estudar e trabalhar, porque ali é um compromisso assumido. Muito, trabalhar muito. Você tem na casa espírita, por onde você andar, não precisa ir para uma reunião mediúnica, uma mesa mediúnica, como chama. Mas você pode entregar mensagens, pode colocar as águas para fluidificar. Você pode fazer várias atividades que você está fazendo mediunidade. Porque o médium, ele é quem leva as comunicações do mundo espiritual para o terreno, né? Então, nesse momento que você está assistindo uma pessoa, dando assistência, no tratamento espiritual, no passe, tudo isso é mediunidade. Mas muitas das vezes a gente tem a curiosidade de querer ir para a mediunidade para ver o irmão se comunicando. Aí não tem estudo nenhum, não tem conhecimento nenhum e fica sem poder resolver nem os problemas do grupo, porque se por acaso ele entrar em transe, ele não vai saber como se comportar. Aí a homogeneidade, a corrente que está havendo naquele grupo, vai ficar perturbada com o participante curioso. O que é necessário para um bom funcionamento de um grupo mediúnico? O grupo mediúnico, ele tem que ser homogêneo, como eu já falei. É necessário que todos sejam amigos, que todos se entendam o compromisso que assumiram, que juntos possam solucionar problemas de criaturas que vêm sofridas, mas que existe a emotividade, o amor, o carinho pelas criaturas que vêm buscar o consolo. Então, isso é de uma sensibilidade muito importante para que a gente possa auxiliar os nossos irmãos que tanto sofrem. E para isso, a necessidade que o grupo tenha o compromisso, a responsabilidade, a assiduidade, pontualidade, entendeu? E sempre buscar a reforma íntima. Não esquecendo o culto do Evangelho no lar. De 6 em 6 meses fazer o tratamento espiritual. Porque nenhum médium está livre de uma obsessão. Nenhum. Então, quando a gente se dedica com afinco a essa atividade, a gente tem que procurar nossa melhoria para a gente auxiliar aqueles que chegam exemplificando. A gente só pode auxiliar as criaturas que vêm buscar o auxílio se a gente tiver um exemplo moral. Certo? Você falou anteriormente que a mediunidade ela não para a partir do momento que você estuda e começa a trabalhar. Você tem que estar sempre estudando, tentando buscar conhecer um pouco mais, né? A gente sabe que tem uns estudos regulares, ERG, ESE, o próprio MEP, né? O estudo dos livros médios, da codificação. O EAD. A gente tem vários cursos, mas digamos que eu concluí todos esses cursos
E agora? Não preciso mais estudar? Tô sabido o suficiente? De maneira alguma. Não existe diploma para médio. O médio, ele tem que estar se capacitando sempre. Todos os cursos, todos os seminários, as palestras doutrinárias são as mais importantes para o médio ver a casa espírita, porque ele tem que estar em contato com a casa espírita, entendeu? Ele tem que estar nas atividades da casa. Não só vir toda semana para a mesa mediúnica e não voltar mais a casa. Ele tem que participar de uma atividade na casa. Para o pessoal que está nos assistindo, que nunca estudou sobre o assunto, ou que nunca teve a oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, como é o funcionamento, para que as pessoas possam entender o que realmente acontece numa reunião mediúnica, porque existe toda uma aura de mistério, de curiosidade, as pessoas acham que acontecem coisas mirabolantes, aquelas ali, por que estão fechados, né, por que a gente não pode ver. Então, o que de fato acontece numa reunião mediúnica? Olha, quando a gente convida ao estudo, é para poder a pessoa ir para a reunião mediúnica já com o conhecimento do que vai acontecer lá. Mas é muito simples, a gente é que complica. Se a gente tiver um compromisso, como já foi falado, se a gente tiver a responsabilidade, por que somos médios e para que estamos na reunião mediúnica, tudo é muito simples. A porta é chaveada porque tem que ser privativa. Porque se a gente não está com a porta fechada, chega alguém que não conhece da doutrina, que não conhece da mediunidade, que abre uma sala e encontra um médium dando uma comunicação, ele vai se assustar. Aí vai incomodar o grupo e a ele próprio. Ou vai querer sentar e participar. Participar, porque tem muita gente que gosta de querer ver, porque querem buscar mensagens de alguém que ele até conheça, que esteja até presente com ele, mas que não há possibilidade de se fazer assim. Então, a gente numa reunião mediúnica, a gente faz leituras sem comentários, a gente faz vibrações, preces, ajuda a todos esses que pedem auxílio, a gente coloca em um caderno, a gente vibra mentalmente por eles. E no decorrer da reunião, os médios, aqueles que estão programados já pela espiritualidade, vão receber aquelas criaturas que estão necessitadas do auxílio. Ao terminar, se faz uma prece, termina tudo bem, faz uma avaliação e aguarda a próxima semana. Sem grandes movimentos, sem grandes mistérios. Sem mistério nenhum. Porque a mediunidade é a coisa mais fácil de você lidar. O importante é a educação do médium. Para você lidar com a mediunidade, o médium tem que se transformar. Ele tem que se educar através do conhecimento. O conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Jesus deixou para nós. Pelo que a gente pode entender, é algo muito simples, não é nada de misterioso, mas que exige concentração, que exige preparo, né? Para que realmente possa exercer a função que é de auxílio ali aos espíritos. Porque nós vamos lidar com o psiquismo, nós vamos lidar com a energia, nós estamos ali num emaranhado, como se fosse uma rede de pescar, um emaranhado de energias, de encarnados com desencarnados. Então, se a gente não entender, uma pessoa que não estudou, que chega curiosamente para ver uma reunião, ela pode passar mal, porque ela não sabe como se libertar da situação em que ela se encontra. E quem estuda já sabe se concentrar,
já sabe o que é um transe mediúnico, já sabe como se libertar através da prece, daqueles miasmas que nossos irmãos sofredores deixam. Isso é tudo natural, contanto que se estude. A gente sabe também que, da mesma forma que existe um grupo mediúnico físico, né, pessoas que estão ali, que estudaram, que se prepararam, que se encontram todas as semanas para realizar esse trabalho, existe um grupo espiritual por trás desse trabalho, que orienta esse grupo material e que também auxilia nesse intercâmbio entre o espiritual e o material. Esse auxílio desses integrantes do grupo espiritual ao grupo material, né, o grupo físico, digamos assim, é permanente? Eles estão sempre acompanhando vocês na rotina diária, orientando? Porque a gente sabe que médium não é médium só na reunião mediúnica, né? Ele é médium 24 horas. 24, 25, 26 horas. É o tempo todo médium. Então, nós temos um anjo protetor. Todos nós temos, desde que a gente é pequena, que a gente conheceu, muitos vieram do catolicismo, a gente sabe que tem um anjinho da guarda. E a gente tem esse anjo como se fosse um pai a nos proteger. Agora, só que com o tempo que a gente vai tendo conhecimento, a gente vai saber que ele não é babá da gente. A gente tem que fazer a nossa transformação moral. A gente tem que cuidar da gente. E eles estão sempre sugerindo, orientando. Mas muitas das vezes, com as nossas imperfeições, a gente faz com que eles se afastem. Mas não são eles que se afastam, a gente é quem se afasta deles. Mas a qualquer momento, em qualquer prece, em qualquer dificuldade, eles estão ali para nos assistir. Assim mesmo acontece na reunião mediúnica. Daí não há necessidade da gente temer ir a uma reunião mediúnica, porque nós estamos ali muito assistidos. Qualquer dificuldade, qualquer irmão que venha mais sofredor, eles são assistidos pelos encarnados através de uma terapia, através de um dirigente, um esclarecedor que com muito amor vai conduzi-lo, iluminando o seu caminho. E tem o mundo espiritual que é responsável pelaquele grupo. Nós temos o guia espiritual de todos os médiuns e temos o guia espiritual do grupo, que eles estão sempre ali a nos proteger, a nos sugerir, trazem mensagens sugerindo como deve conduzir o grupo, o que é que está faltando, o que é que os médios precisam modificar. Tudo em benefício do grupo, nunca em benefício próprio de nenhum médium. Eles trabalham sempre em benefício da humanidade. Toda comunicação que traz com mensagens, eles sempre em benefício de auxiliar a humanidade. E em especial aquelas criaturas que estão nessa tarefa. É um pai amoroso que Deus nos deu, é o protetor. Uma das grandes buscas das pessoas nas reuniões mediúnicas são obter mensagens daqueles seus entes queridos que já desencarnaram. E muitos esperam ansiosamente e muitas vezes essas mensagens não vêm, né? O que a gente pode dizer a essas pessoas que têm essa ânsia, esse desejo tão forte de receber essa comunicação, essa mensagem no plano espiritual? Olha, Joana de Ângelo nos orienta sempre que a morte é somente um caminho para outra vida. É um caminho. E que a gente não se modifica de maneira alguma quando a gente morre. Porque morrer e desencarnar é completamente diferente. O corpo morre, mas o espírito, para desencarnar, ele tem muita dificuldade. Então, quando a criatura vai a uma reunião mediúnica ou vai fazer uma consulta a um médium para saber como é que está um parente que desencarnou, às vezes em tão pouco tempo, você tem que analisar o seguinte, que ele pode não ter nem desencarnado, ele apenas morreu. Então, a dificuldade que ele se encontra em dar essa comunicação é muito grande. A gente tem que analisar que se essa criatura foi uma pessoa boa, não for ligada às coisas materiais, com certeza ela está muito bem.
E se a gente fica daqui querendo saber com relação às coisas materiais de herança, de divisão de bens, isso dificulta cada vez mais a evolução dela no mundo espiritual. Vamos deixar ela em paz. A oração é o melhor remédio para esse momento e a gente confiar na imortalidade da alma, confiar em Jesus e pedir resignação nesse momento, para a gente aceitar esse desencarne e não perturbar quem está no mundo espiritual, porque pode haver uma comunicação, pode haver uma mensagem, mas ele precisa ter merecimento e ter a necessidade dessa comunicação. Caso contrário, não há necessidade de perturbar quem desencarnou, porque do jeito que a gente foi aqui, a gente continua do lado de lá. Ninguém vira santo porque morreu. A gente tem que preparar a nossa ida aqui, na nossa reforma moral, para poder a gente evoluir e ter mais alegria quando a gente voltar para casa. Uma prática muito comum na época de Kardec eram as evocações. E isso não se aplica mais hoje. Por quê? Olha, a gente pensa e diz que não se aplica. Mas quando a gente coloca em um caderno, em uma página, nome de pessoas pedindo prece, a gente está fazendo evocação. Muitas das vezes, aquelas criaturas que estão naquela relação que foi feita, são assistidas. Isso é um tipo de evocação. Agora, a gente evocar por pessoas que a gente desconhece, porque quer uma comunicação, pode haver uma mistificação. Existem espíritos que vêm brincar na reunião. E quando, por exemplo, se eu pergunto alguma coisa de um parente meu, eu estou querendo saber alguma coisa com grande dificuldade, ele vem ou vem facilitar ou vem complicar, através da mistificação. Então, não há necessidade da gente estar evocando, porque a evocação é feita à medida que a gente pensa em auxiliar as criaturas. Eles são auxiliados de todo jeito. Na época de Kardec, quando ele começou os questionamentos para fazer a codificação, iniciando aquelas perguntas para o Livro dos Espíritos, ele tinha jovens adolescentes que não tinham conhecimento de nada. O estudo sobre espiritismo na época era nulo, era zero, não tinha nada para elas aprenderem. E a confiança foi muito maior, porque além de ser jovens adolescentes, eles eram mecânicos, quer dizer, eles tinham um transe profundo. E nesse transe profundo, dava mais segurança a Kardec. E aí isso a gente não vai ter médios mecânicos numa reunião mediúnica para a gente fazer essas consultas. Então, para Kardec foi maravilhoso, porque era o que ele precisava. Era necessário naquele momento, né? Como a gente comentou no início, na reunião mediúnica são assistidas essas pessoas que se colocam os nomes nos livros, vêm alguns espíritos para dar orientações, mensagens, encaminhamentos, mas também vêm aqueles espíritos sofredores, que vêm para ter o auxílio da prece, ter as orientações, para conversar, muitas vezes para falar das suas dores, do seu sofrimento, buscar entender o que está vivenciando no mundo espiritual. E eu queria que você nos desse uma percepção, você que participa de grupos mediúnicos há muito tempo, de espíritos que sofrem porque desencarnaram através do suicídio. Quais são os relatos, quais são o que é falado? Porque a gente está falando constantemente, em todas as temáticas do ponto a ponto, recentemente, com relação ao suicídio, porque os números são crescentes, cada vez mais, e é alarmante. Então a gente precisa que as pessoas tenham mais consciência
das reais consequências do suicídio. Então, eu queria que você nos desse essa visão do outro lado, daquele que cometeu o suicídio e que tem a percepção do antes e do depois. É muito interessante. Ultimamente, devido a esses casos que estão acontecendo, não é? Rotineiramente, a reunião mediúnica está sendo um auxílio para os suicídios. Agora, não é suicídios recentes, porque quando eles desencarnam pelo suicídio, eles ainda não têm a certeza nem que desencarnou. E muitos deles, na misericórdia de Deus, que é trazido para a reunião mediúnica, eles mesmo comentam em lágrimas que foi uma ilusão ter tirado a vida. Porque ele pensava que tirando a vida ele resolvia todos os seus problemas. E na realidade não resolve. Complica cada vez mais. Porque todos os sentimentos das angústias, sentimentos do coração, a saudade, tudo eles continuam a sentir. E eles se arrependem muito. Então a gente aconselha a todos aqueles que têm a ideia suicida, que vejam que a alma não morre. Eu estou até emocionada, porque muitos dessa semana a gente assistiu um pai de família que tinha desencarnado por enforcamento, por problemas de dívidas. Quando ele chega lá no mundo espiritual, ele procura querer solucionar o que está faltando na família, a saudade dos filhos, e viu que não resolveu nada, porque as dívidas não desapareceram, continuaram no seu pensamento. Então, ele sente muita dificuldade, mas a misericórdia de Deus é tão grande. E Mãe Santíssima, que é responsável em receber essas criaturas, ela afaga como uma mãe amorosa e consola. Mas eu aconselho que é muito triste, o médium sente todas as dores que ele está sentindo. Que ninguém se submeta a tal ação. A vida foi dada por Deus e somente Ele pode tirar. Então, amemos a vida. Em todas as dificuldades, nós somos felizes, porque somos filhos de um Pai muito amoroso. Muita paz para vocês. Naildo, obrigada por mais sua participação, nos esclarecendo tanto sobre esse campo tão que desperta tantas curiosidades, né, das pessoas, que é a mediunidade. É importantíssimo que a gente procure se informar mais, conhecer mais a mediunidade, para que a gente também, uma vez que seja necessário fazer uso, né, da mediunidade para algum problema, alguma situação, que a gente saiba como proceder, né, a quem recorrer, a instituições que façam um trabalho sério, da forma correta, né, para que a gente não caia em situações adversas, que a gente se envolva com a espiritualidade que está ali para brincadeira, né? Então, que a gente possa realmente buscar procedimentos sérios. Como a Ana bem falou, as federativas têm esses cursos, então que as casas espíritas procurem se atualizar, se informar, continuar estudando e manter seu grupo mediúnico forte e bem preparado para trabalhar assistindo esses espíritos que necessitam e que cada vez mais possamos estar prontos para isso. Com certeza, e saber que nós somos médios da vida. Ninguém é médio só de reunião mediúnica. A gente pode auxiliar a qualquer momento uma criatura que esteja em dificuldade. Você pode levar um evangelho no lar. Você pode ver uma pessoa que está acometida de alguma doença em hospital, você pode ir lá aplicar um passe. A nossa atividade é uma atividade de amor. E a gente veio para servir. Agora, servir com conhecimento. Com certeza. Então, a gente agradece a todos vocês que nos acompanharam até agora. Mais uma vez, muito obrigada, Naildo, por sua participação. E a gente já sabe,
Sábado que vem, às 16 horas, era local para mais um Ponto a Ponto. Até lá!